Paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus, meus irmãos. Estamos retornando mais uma vez para a continuidade da nossa Escola Bíblica Dominical. Lição de número 9, dia 31 de maio de 2020. É o nosso segundo trimestre da lição. E nós estaremos estudando hoje, irmãos, o mistério da unidade revelado. Nós vamos então entrar aqui num assunto bastante interessante que ficou como um mistério, irmãos, oculto em todo o Antigo Testamento a muitos homens, inclusive a profetas, e veio ser revelado já nos dias que estamos vivendo através do apóstolo Paulo, que nos trouxe, irmão, esta grande revelação, que é a unidade revelada em Cristo Jesus. Graças a Deus. Meus amados, queridos irmãos, o mistério da unidade revelado. O textual está em Efésios, no capítulo de número 3, o versículo de número 5, diz assim a palavra do Senhor: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Nós vamos aqui, irmãos, falar então de um mistério que estava, irmãos, escondido em Deus. Este mistério fala explicitamente da revelação da igreja. A igreja era este mistério escondido em Deus. No plano de Deus, Deus sempre quis ter um povo único para adorá-lo. E isto foi sendo revelado ao longo de toda a história. Nós vamos ver então como foi que esta revelação chegou até nós e por que Deus não revelou isso lá no passado já aos homens da antiguidade. Nós estamos aqui com a verdade prática dizendo o seguinte: Deus revelou um mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Então, aos profetas e apóstolos do Novo Testamento, Deus revela este mistério que há muitos séculos ficou, irmãos, de maneira oculta, encoberta, escondida. Leitura diária, irmãos, nós fizemos na segunda-feira, Efésios 3:5. O mistério que estava oculto no Antigo Testamento foi revelado no Novo Testamento. É interessante nós pensarmos o seguinte, irmãos. Assim como uma criança, que quando nós iniciamos a alfabetização desta criança, nós não revelamos à criança aritmética, geografia, nós não vamos falar, irmãos, de arqueologia, antropologia, nós não vamos falar desses assuntos com a criança. Nós vamos trabalhar, irmãos, os símbolos, nós vamos mostrar às crianças, o primeiro contato que ela vai ter com o alfabeto, geralmente não é nem com as letras. Ela vai trabalhar formas geográficas, triângulo, círculo, para que ela vá associando as imagens à formação das letras em caixa alta. Então, assim como nós ensinamos as crianças a ler, a escrever, e existe todo um processo para a adaptação desta criança, até que o entendimento dela esteja maduro, e aí a partir de então a gente começa a introduzir novos assuntos, a chegar ao conhecimento que temos hoje. Ninguém aprende inglês da noite para o dia. Você precisa associar as palavras, você precisa associar os vocábulos, você precisa aprender os verbos, né? Senão você vai falar inglês, mas de uma forma totalmente incompreensível. Então, a mesma coisa acontece quando nós falamos, irmãos, acerca da Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela é um livro revelado, porém, irmãos, todo o Antigo Testamento, nós precisamos levar em consideração que o Antigo Testamento eram sombras e tipos de tudo aquilo que seria, irmãos, concretizado ou realizado na íntegra no Novo Testamento. Então, tudo aquilo que é ensinado no Velho Testamento eram como que ensinamentos que apontavam para uma verdade planificada no Novo Testamento. O Antigo Testamento, então, para nós, serve como um caminho que nos levou à plenitude da revelação de Deus.
tudo que conhecemos hoje no Novo Testamento, muitos dos homens dos antigos séculos, ou daqueles que viveram no passado, eles não têm nem um terço do conhecimento que nós temos hoje. Nós temos, irmãos, homens na Bíblia, como Moisés, que falava cara a cara com Deus, como Abraão, que tinha intimidade com Deus e foi chamado amigo de Deus, como o próprio Davi, que o Senhor disse que era um homem segundo o seu coração. Todos estes homens tinham e gozavam de Deus uma grande intimidade. Porém, o conhecimento, a revelação que hoje nós temos acerca da palavra de Deus, eles não tinham. Eles andavam com Deus e à medida que eles iam caminhando com Deus, a intimidade que crescia nesta relação deles com Deus, Deus ia mostrando a eles determinados acontecimentos que se dariam no tempo deles e outros que se dariam no futuro, como muitas vezes Deus revelou a Daniel, Deus revelou a Ezequiel. Mas você imagina, meu irmão, Deus revelando para Daniel uma tremenda guerra mundial. Aviões jogando bombas, navios de guerra, tanques de guerra, num tempo que, malemar, eles tinham carruagem. Nunca se pensou em avião na época de Daniel, né? Então imagina o que era para Daniel ter tido a visão de um avião passando, jogando bombas nas cidades. E como é que ele entendeu isso daí? Deu um nó na cabeça dele. Você percebe que ele escreve uma profecia onde ele diz que um bode viria voando e bateria contra uma torre e lançaria essa torre no chão e encerraria debaixo dela todos os tesouros. Nós vimos, irmãos, um cumprimento dessa profecia aqui agora nos nossos dias, quando um avião se chocou naquela torre gêmeas dos Estados Unidos, e ali, irmãos, a gente sabe que todo o dinheiro do mundo ficava guardado naquelas torres. E quando aquela torre caiu, todo o tesouro ficou ali, irmão, encerrado embaixo de toda aquela destruição. E Daniel viu isso, irmãos, lá no tempo dele. Agora você imagina o que foi para a cabeça de Daniel compreender estas coisas. Então perceba que ao passo do longo de toda a caminhada de homens com Deus, a revelação, a plenitude desta revelação, ou a revelação completa destes fatos, eles nunca tiveram. Por isso a Bíblia diz aqui que este mistério estava oculto aos homens em todos os séculos e veio ser revelado a nós. Porque à medida que os homens foram vivendo essas experiências com Deus, as revelações de Deus foram sendo desenroladas, foram sendo desvendadas e foram sendo, irmãos, trazidas a nós. Na terça-feira, Gênesis 12, versículo 3 e Isaías 11, 10, as Escrituras do Antigo Testamento fazem menção das bênçãos prometidas aos gentios. Perceba que era oculta àqueles homens porque eles não alcançavam este entendimento de que Deus queria e tinha um plano de salvação para os gentios. Mas se você observar, irmãos, Deus falava com Abraão que seria abençoada todas as nações da terra. Todas as famílias seriam benditas na pessoa de Abraão. Então Deus já estava apontando, irmãos, para as bênçãos que ao judeu estava oculta, mas que já era plano de Deus nos abençoar ainda antes da fundação do mundo. Quarta-feira, Atos dos Apóstolos 11, versículo 27 e 30, o mistério oculto foi revelado aos profetas e aos apóstolos. À medida em que este homem, então, vai avançando na intimidade com Deus, nós percebemos, irmãos, que Deus ele chama Jonas para profetizar numa cidade ou numa nação terrível, uma nação pagã, uma nação destruidora de profetas, e ali Deus já estava anunciando salvação a um povo que não tinha nada a ver com Deus. Aquilo tudo já apontava para o plano de Deus em salvar os outros povos. O irmão Bolange está perguntando qual livro nós estamos estudando. Estamos estudando, irmão, o livro de Efésios, no capítulo de número 3. Livro de Efésios, no capítulo de número 3. Amém? Muito bem. Na quinta-feira, Atos dos Apóstolos, nós lemos ali
no capítulo 11, 4, 17, a igreja incipiente demorou a atender ou entender o mistério oculto de Deus. Então observe que este mistério oculto, ele só teve a revelação completa ou o entendimento completo quando a igreja se manifestou. Sexta-feira, 1 Pedro 1:20, Deus revelou o mistério oculto em tempo oportuno. Até nisto, irmãos, Deus nunca perdeu o controle. Nós sabemos que o tempo chamado Cronos é o tempo dos homens, é o tempo que nós contamos no nosso relógio. E o tempo chamado Kairos é o tempo de Deus, é o tempo que Deus determinou para todas as coisas. O tempo perfeito é o tempo que Deus delimitou. E aqui a Bíblia diz que Deus revelou esse mistério oculto no tempo oportuno. Este tempo oportuno é chamado pela Bíblia de plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? É uma junção onde a religião, a cultura e também a política da época estava toda convergida num lugar só. O Império Romano estava dominando sobre a terra, porém existia a grande influência mundial da cultura grega, helenista, onde os gregos imperavam com as suas filosofias, com as suas linhas de pensamento. A linguagem era o latim, que difundia muito naquela época, por causa do Império Romano, que dominava com todos os preceitos políticos, e os judeus que estavam sendo dominados eram aqueles que tinham, irmãos, a difusão de toda a palavra de Deus. Então você percebe que, quando fala que esta revelação veio no tempo oportuno, a Bíblia vai usar a expressão, esta revelação se deu na plenitude dos tempos, ou seja, quando todas as coisas convergiram num determinado lugar. Todos os olhos do mundo inteiro estavam voltados para onde? Para Jerusalém, lá para onde Roma estava imperando, e ali onde acontecia, irmãos, o palco de todos os grandes pensadores, filósofos, e isso tudo, irmãos, foi combatido pela palavra de Deus, aonde Cristo se manifesta, trazendo uma nova luz, uma iluminação. Isto fala exatamente da revelação. Tudo que no Antigo Testamento estava de forma oculta, veio ser revelado pela aplicação da palavra de Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, sábado nós lemos então em Efésios 3, versículo 11 e 12, o mistério foi revelado por Cristo, o qual instituiu a igreja. Então uma coisa que a gente precisa sempre, irmãos, guardar no nosso coração, a revelação, ela vem, irmãos, por Deus. Quem inicia o processo de revelação é Deus. Sempre qualquer revelação, biblicamente falando, não vem, irmãos, de homens, não vem da iniciativa humana, sempre vem da parte de Deus. É Deus quem manifesta o desejo de se revelar aos homens em todo o tempo. Leitura bíblica em classe, então, irmãos, está em Efésios, no capítulo de número 3, o versículo de número 1 a versículo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, nós, Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifesto, pela revelação como acima, em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão e o mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são herdeiros ou co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, que foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério,
que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Aqui, irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele está falando então que esta revelação parte de Deus para conosco, é mostrado então aquilo que estava oculto ao apóstolo Paulo, que foi chamado apóstolo dos gentios, ou seja, o apóstolo Paulo recebe de Deus uma missão específica de evangelizar os gentios. Todos os outros apóstolos tinham a missão de levar o evangelho primeiro aos judeus. A Bíblia deu ordem a eles em Samaria, em Judéia e até os confins da terra. Mas primeiro eles começariam pelos judeus. Já Paulo, ele inicia, irmãos, a pregação do evangelho pelos gentios. Ele vem a nós, povo que estava distante de Deus. Deus revela a ele o entendimento e ele passa a nos mostrar. E aqui existe uma expressão que no versículo 5, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora. Este como agora significa o seguinte: a revelação já existia no Antigo Testamento, mas como no Antigo Testamento tudo é sombra e tipo, eles não estavam, irmãos, com pleno entendimento. Não adiantava Deus chegar para Abraão, para Moisés ou para qualquer outro profeta e mostrar todas as coisas declaradas a eles, porque o entendimento deles não alcançaria. O mundo ainda não havia sido preparado para tal revelação. Já no nosso tempo, o apóstolo Paulo consegue esta compreensão total do que a palavra de Deus estava dizendo, mas oculta naquele tempo, e agora, neste tempo, foi revelado não como foi revelado no Antigo Testamento, mas foi revelado na sua plenitude. Por quê? Porque em Cristo, irmãos, todas as coisas se convergem. Tudo aponta para Cristo na Bíblia. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse, o tema central é Jesus Cristo. É nele que todas as coisas se confirmam, se realizam, se concretizam. Foi através de Cristo que toda a revelação da palavra de Deus se cumpriu e se cumprirá. É em Cristo Jesus. Por isso, somente no tempo de Paulo, a revelação pôde ser dada completamente. Deus descortinou aquilo que tinha um véu, que impedia de ver nitidamente. A revelação, então, ela vem a Paulo porque Cristo já havia se manifestado na cruz do Calvário. Amém, meus irmãos? O objetivo da nossa lição de hoje, então, é explicar este mistério, que os judeus e gentios seriam um povo só. O que era este mistério, então? Em termos mais diretos, o mistério seria a revelação da igreja. Igreja esta que estava escondida em Deus, né, guardada em Cristo Jesus, e que só seria manifesta após a morte da cruz do Calvário. Então, hoje nós vamos falar deste mistério escondido em Deus. A introdução da nossa lição diz o seguinte: Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nesta lição estudaremos conceitos bíblicos para mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Nós vamos ver aqui no tópico 1, mistério oculto no Antigo Testamento. E no parágrafo 1 vai dizer o conceito bíblico de mistério. Então, tudo quando a gente sempre ouvir esta palavra mistério, você vai perceber que no Antigo Testamento não existe a palavra mistério. Não existe a palavra mistério. Essa palavra mistério ela veio existir agora no Novo Testamento, né? A aplicação dela no Novo Testamento, dizendo o seguinte: o mistério vem do grego mysterion, que significa oculto, encoberto, né? Escondido. Então,
O que estava escondido aos judeus? A ideia de que um dia nós seríamos participantes da presença de Deus, desta manifestação de Deus, desta revelação de Deus para a humanidade. O judeu achava que era exclusivo para eles a presença de Deus. Eles guardavam para eles esta adoração a Deus. O judeu sempre colocou de fora os gentios. Lembra da parede de separação da aula passada? Então, esta revelação de que nós adentraríamos a presença de Deus permaneceu oculta ao judeu até a cruz do Calvário. Você pode perceber que o próprio apóstolo Paulo, que se intitulava fariseu dos fariseus, ele diz que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Ele era membro da sinagoga, ativo, né? Ele fazia parte do sinédrio, ele tomava decisões de Israel, e tudo isso, irmãos, pelo vasto conhecimento que ele tinha da palavra de Deus. Porém, a ele também estava oculto. Quando ele, então, encontra-se com Cristo, Cristo passa a revelar o entendimento. Perceba que o judeu sempre carregou de Deus grande conhecimento, mas sem entendimento. Paulo mesmo chega a dizer o seguinte: olha, eu era fariseu dos fariseus, eu perseguia a igreja, não porque eu era mau, não porque eu era um assassino, não porque eu era gente ruim, mas porque eu tinha zelo de Deus. O que ele fazia, irmãos, contra a igreja era defender o judaísmo. Era algo que ele acreditava e que ele viu que a igreja estava como que ameaçando o final do judaísmo. E era bem isso mesmo que ia acontecer. Só que ele não estava entendendo que isto era a vontade de Deus. Acabar com o judaísmo e juntar gregos, gentios e judeus num povo só, revelando aí então a igreja do Senhor. Este mistério, irmãos, já estava sendo anunciado pelos profetas há muito tempo. Quando você observa quando Deus fala com Abraão: olha, Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação, e em ti serão benditas todas as nações da terra, em ti eu farei as famílias da terra serem abençoadas. Deus já estava anunciando que todas as famílias, isto fala de famílias de todas as nações, seriam convertidas ao cristianismo. Quando a gente olha lá a situação dos ninivitas, que Jonas vai anunciar a palavra a um povo que era terrível, um povo que matava, eles se arrependeram, eles voltaram atrás do mal que estava fazendo, Deus ali deu perdão a eles. Nós olhamos o profeta Joel, e o profeta Joel diz assim: e eis que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, capítulo 2 de Joel, sobre velhos, sobre moços, sobre homens, sobre mulher, sobre criança, sobre servos, sobre livres. Ali ele fala de escravos mesmo. Ele fala assim: eu vou derramar o meu espírito sobre toda a carne. Ele não estava falando sobre toda a carne judia, ele estava falando sobre toda a carne de toda a humanidade. Então observe que em todo o tempo os profetas já tinham entendimento de que Deus faria algo a nível mundial. Não ficaria restrito somente ao judeu. Só que este mistério não estava sendo compreendido aos judeus. E até o momento, irmãos, hoje nós entramos à presença de Deus como igreja, e esta cegueira espiritual, até o presente momento, ela permanece em Israel. Mas isso é um tratar de Deus para com Israel. O importante é que a igreja já estava guardada no coração de Deus. Desde antes da fundação do mundo, a igreja não foi um plano que surgiu no decorrer da história porque as coisas deram errado. A igreja já estava no coração de Deus e ela veio então ser manifestada no nosso tempo, porque a plenitude dos tempos convergiu todas as coisas para que Cristo se manifestasse, e Cristo então é a revelação ou o cumprimento de toda a palavra. O desconhecimento do mistério. Este desconhecimento do mistério, como eu vinha dizendo aos irmãos, era em virtude de o mundo não estar totalmente preparado para que a revelação fosse dada por completo. Esta plenitude dos tempos, ou esse amadurecimento de Israel, não tinha sido alcançado ainda, como em parte ainda não foi. Mas a manifestação de Cristo trouxe, irmãos, a condição de revelar por completo o plano de Deus para a humanidade. É como eu estava dizendo, nós como pedagogos,
quando nós vamos alfabetizar a criança, nós não levamos para ela o alfabeto de cara. Nós colocamos lá a letra A, faz ela desenhar e já vai falando, esse é o A de amor. Não. Primeiro a gente faz jogos com elas. A gente brinca com imagens. A gente coloca para a criança o triângulo, o quadrado, o círculo, para que ela vá associando estas imagens ao formato de algumas letras. Se você pegar um triângulo, ela aparece a letra A. Se você pegar um círculo, aparece a letra O. Você pega um quadrado e aí você vai montando as letras, você vai mostrando a ela, até ela conhecer as figuras geométricas, para que ela possa fazer a associação das figuras com as letras. Deus estava fazendo praticamente a mesma coisa com Israel. Deus foi lançando palavras e caminhando com Israel, e à medida que Israel foi tendo entendimento, Deus foi soltando novas revelações. No ponto central desta lição aqui, deste tópico, Deus revelou o mistério que esteve oculto. Quer dizer, oculto não porque Deus escondeu deles, mas porque a compreensão deles não alcançava o que Deus estava realmente ensinando. O mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. Então nós vamos ver, irmãos, que esta revelação de Deus para nós hoje, plena, já existia no tempo dos profetas. O que não existia era um pleno conhecimento desta revelação. Todos os profetas já vinham anunciando que Deus queria fazer algo de juntar gregos, gentios e judeus. Observe o seguinte, irmãos. Quando Moisés escreve a lei, quando Moisés ele está já escrevendo as leis sobre Israel, ele já anunciou dentro em Levíticos e Deuteronômio, ele já anunciou ali dizendo o seguinte: se o estrangeiro quiser habitar entre nós e adorar a Deus, fazer os cultos, participar daquilo que nós estamos participando, ele poderá, desde que ele seja circuncidado. Então não havia conhecimento ainda de batismo nas águas, não havia, irmãos, o conhecimento de aceitar a Jesus Cristo para que o nome fosse escrito no livro da vida. Eles não tinham esse conhecimento. E não adiantava falar disso para eles. Por quê, irmãos? O irmão Bolanger ontem fez uma pergunta acerca dos testemunhas de Jeová, depois eu vou responder o senhor no particular, mas só se tinha conhecimento de Jeová, o Deus único e verdadeiro. E eles entendiam por Deus único só o Deus Pai. Para eles não havia a compreensão do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Perceba que todas estas coisas eram ocultas ao judeu. Quando o judeu falava de Deus, ele falava do Deus único, não do Deus trino. Nós sabemos que só existe um Deus, único e verdadeiro, mas que é personificado em 3 pessoas. A atuação de Deus é o Deus Criador, o Deus que é a palavra que se manifestou a nós e encarnou e se fez carne, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo de Deus, que hoje habita em nós e traz a revelação da verdade da palavra de Deus. Este Deus que é trino, aos judeus não adiantava você dizer isso para ele. Ele não tinha conhecimento de Jesus, ele não tinha conhecimento do Espírito Santo, né? Então a mesma coisa acontece hoje para a mente de muitas pessoas. Quando você fala que Deus é trino, dá um nó na cabeça de muita gente. Mas é fácil nós entendermos isso. Quando nós comparamos a trindade de Deus com o homem, nós vamos ver que o homem também é uma tríade. O homem é espírito, tem uma alma e habita num corpo. Nós somos 3 em um só. Nós temos um corpo que nos conduz, é um veículo de condução. Nós temos o espírito, que é o fôlego de vida que foi soprado em nós, que dá movimento e ativa todas as funções do nosso corpo. E nós temos, irmãos, uma mente, que é a alma, o centro das emoções. Tudo está guardado na nossa mente. Assim é Deus. Quando você fala de Deus, como que Deus é? Nós não sabemos, a Bíblia diz, Deus é espírito. Se Deus é espírito, ele não tem forma, né? Ele é invisível. Então, como eu vou saber como Deus é? Agora, se eu levar em consideração que Jesus Cristo é Deus, eu vou
ter o entendimento de que a aparência de Deus se assemelha à aparência dos homens. Haja vista que todas as vezes que Deus se manifestou a homens, ele se manifestou na aparência de homem, né? Então são situações que o judeu não entenderia. Não adiantaria você falar de Jesus para o judeu, porque ele só conhecia um único Deus. E nós tivemos a revelação completa, aquilo que era como um véu aos olhos do judeu, foi tirado este véu e foi revelado por completo aquilo que Deus é a nós, uma trindade de Deus. Amém, meus irmãos? Bom, mas então qual era o mistério aqui que foi revelado a Paulo? O mistério era a igreja em si. O judeu jamais entenderia que nós, como gentios, que comemos carne de porco, que não guardamos o sábado, que não tínhamos, irmãos, nenhuma guarda da lei, que nós tomávamos vinho, que nos contaminávamos com coisas deste mundo, o judeu jamais aceitaria a nossa entrada no templo, né? E Deus mostrou que era a proposta de Deus nos colocar na presença de Deus, que o véu seria rasgado, que o santo dos santos seria substituído pelo meu coração, que Deus não mais habitaria lá naquele templo e não se manifestaria em cima daquela tampa do propiciatório, mas que o Espírito de Deus desceria sobre toda a carne, sendo eu rico ou pobre, branco ou negro, de qual nação eu fosse, se eu fosse livre, se eu fosse escravo, essa manifestação de Deus seria a todos os homens, e o judeu jamais entenderia isso. Então este era o mistério que estava guardado por Deus e foi revelado na plenitude dos tempos. Tópico 2. O mistério revelado no Novo Testamento. O plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. O parágrafo 1 vai dizer assim: revelado aos apóstolos e profetas. Então perceba que desde a antiguidade já estava revelado, mas no Novo Testamento foi revelado a nós como não tinha sido ainda revelado aos apóstolos, aos profetas. Esta expressão como significa o seguinte: sempre esteve revelado o plano de Deus ter uma igreja, a unificação de um povo, tirar a separação de judeus e gentios. Porém, esta revelação só veio ser completa no Novo Testamento. Por quê? Porque só poderia se revelar a partir de Cristo Jesus morrendo por nós na cruz do Calvário. Observe então que revelado aos apóstolos e aos profetas, mas não como nos séculos passados. Revelado a nós na plenitude, a eles em parte. A todos os profetas houve a revelação da igreja, mas em partes, como que de forma coberta, velada. A nós foi revelado completamente. O mistério oculto revelado. Em termos gerais, parágrafo 2, o mistério revelado é a igreja. Esta revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre. Então observe, irmãos, que no capítulo 1 e versículo 14, e aqui no capítulo 3, versículo 11, esta revelação de Deus sempre esteve nos planos de Deus. Embora Deus só tenha mostrado completamente no Novo Testamento, não quer dizer que isso foi um plano de Deus assim que ele teve que fazer de última hora. Não foi um acidente que a igreja nasceu. Não foi porque os judeus rejeitaram Jesus que a igreja nasceu. Na presciência de Deus, Deus já sabia que o homem ia cair, Deus já sabia que o pecado tomaria conta do mundo, Deus já sabia que a morte entraria no mundo, Deus já sabia, irmãos, que as nações estariam dispersas, Deus sabia que Israel falharia muitas vezes, que seria levado a cativeiro. Deus sabia, irmãos, que havia necessidade de enviar Cristo Jesus muito antes do mundo existir, muito antes dele colocar o homem sobre a face da terra. Deus sabia que Cristo morreria na cruz do Calvário. Tudo isso já estava no propósito de Deus. Deus nunca foi pego de surpresa em coisa alguma. Sempre foi o plano de Deus
trazer a existência da igreja, mas como a gente está aprendendo hoje. Se tornou mistério no Antigo Testamento porque o mundo ainda não estava preparado na sua plenitude para receber estas verdades. Como uma criança que está aprendendo a ler, não adianta eu chegar para ela e dizer assim, olha, você vai aprender hoje as fórmulas de Bhaskara para que você possa fazer as expressões algébricas. Ela vai dizer assim, mas eu não sei nem o que é algébrica, não sabe? Vai pensar que algébrica é gengibre, vai pensar qualquer outra coisa. Mas ela não vai conseguir desenvolver nenhum raciocínio lógico, sendo que ela não conhece nem os símbolos para formar as palavras, percebe? Não adiantava Deus manifestar a igreja aos judeus, porque eles não tinham entendimento nem da própria adoração dos tabernáculos ainda. Eles não sabiam nem como se conduzir naquele deserto. Então não adiantava Deus revelar a eles toda a plenitude da sua verdade. Parágrafo 3. A magnitude do mistério. Observe o seguinte: outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social. Mas em Cristo e por Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa. Então observa que por mais que os profetas tivessem falado de uma possibilidade de unificação de um povo só, eles não tinham essa compreensão total. Eles não tinham falado ainda abertamente. Somente através do apóstolo Paulo e dos nossos irmãos apóstolos é que esta revelação veio se tornar plenificada, veio ser completa ao nosso coração. E isso só foi possível porque Cristo morreu na cruz do Calvário. Foi Ele quem quis manifestar e foi nele que se manifestou esta revelação da igreja que somos nós, um povo único. Quando Deus olha hoje, irmãos, para a face da terra, Deus tem lá um particular com Israel, mas o que Deus procura é a igreja. A igreja é o povo que Deus hoje selecionou para que seja manifesto a sua graça, o seu poder, a sua unção. E nós vamos ver então, irmãos, que este mistério revelado à igreja nos traz, irmãos, uma grande responsabilidade. Qual é a responsabilidade que temos por ter conhecimento deste mistério que foi revelado a Paulo e que hoje, irmãos, é revelado a nós? Qual é a responsabilidade que carregamos? Nós vamos entrar neste assunto agora. Mas a síntese do tópico que estudamos diz o seguinte: neste ponto, o destaque para o mistério revelado é a igreja redimida por Cristo e formada pelos povos e nações do mundo inteiro. Então nós vamos ver que esta revelação nada mais é do que a unificação de todos os povos, sendo um povo só aos olhos de Deus, chamado Igreja de Cristo Jesus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Jamais Deus foi pego de surpresa por coisa alguma. Tudo sempre esteve no plano e no controle do nosso Deus. O mistério pré-estabelecido por Deus, tópico 3. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Então, com a entrada do pecado no mundo, Deus já tinha este plano de resgatar a humanidade que estava encerrada debaixo da morte. Por isso Paulo diz assim: ó morte, onde está, ó morte? Onde está o seu aguilhão? A morte já não pode mais nos tragar. Ela não pode mais nos tocar. A morte, irmãos, no sentido de descermos à sepultura, fecharmos os nossos olhos, entrarmos no caixão, ela pode vir a qualquer homem. Basta estar vivo, nós podemos morrer. Mas a morte que eu estou me referindo aqui é aquilo que levava os homens ao inferno. Esta morte, a segunda morte, a morte da alma, esta não pode mais nos alcançar. Quando nós nos tornamos igreja, a morte não nos toca. O veneno, o aguilhão da morte, pode até nos alcançar no sentido de nos fazer descer à sepultura, mas ela não pode nos encerrar debaixo do inferno. Porque o veneno deste aguilhão, embora ele possa nos fazer tombar,
ele não tem poder de nos lançar no inferno, porque a nossa vida está guardada em Deus. Mistério revelado a Paulo, que é a igreja de Cristo Jesus. Amém? As riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. Lógico que era. Observe que em todo o tempo dos séculos passados, no tempo dos nossos profetas, nós não tínhamos acesso a Deus. Nós não podíamos entrar à presença de Deus. Nós não podíamos ter esta ousadia de orar, de falar com Deus, de achar que seríamos ouvidos por Deus. Você se lembra no capítulo 59 de Isaías? Ele diz assim: os ouvidos de Deus não estão agravados, as mãos de Deus não estão encolhidas, para que ele não possa te ouvir ou para te abençoar. Porém, o que faz separação entre Deus e os homens é o pecado. E nós, como gentios, sempre fomos chamados pelos judeus de pecadores. Quer dizer, estávamos destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. Todo homem estava encerrado debaixo do pecado. Se estávamos debaixo do pecado, logo estávamos separados de Deus. E se estávamos separados de Deus, a nós não havia possibilidade, irmãos, de se achegar a Deus, de orar, de falar com Deus, de sentir a presença de Deus, de sentir, de ter certeza da nossa salvação, né? Eu hoje posso dizer que sou um crente salvo, porque eu creio no sacrifício de Cristo, mas se essa verdade não tivesse chegado a mim, jamais eu seria salvo. Nenhum de nós poderíamos salvar. Então, por isso Paulo diz aqui que são riquezas insondáveis que vieram através dessa revelação. Com a revelação de que Deus tinha um plano de unificar os povos, veio a mim o conhecimento de que eu posso, em qualquer lugar do mundo, dobrar os meus joelhos ou abrir o meu coração, elevar a minha voz, os ouvidos de Deus estarão atentos ao meu clamor, ele ouve, ele responde, ele se inclina para ver o que acontece na minha vida, ele se importa comigo, ele se importa com você. Eu, como igreja, passei a ser o povo zeloso, especial de boas obras, povo que outrora não era povo, mas agora é povo de Deus. Outrora nós não éramos irmãos escolhidos, mas Ele nos escolheu e nos fez propriedade peculiar, particular do Senhor. Então todas estas verdades, irmãos, foram reveladas a nós que estávamos distantes. Então esta revelação da igreja trouxe para nós conhecimento de que existem bênçãos espirituais, de que o Espírito Santo de Deus mora em nós, de que Ele é o nosso professor, de que Ele nos ensina, nos capacita, nos fortalece, nos ajuda nas nossas fraquezas. Então, todas estas grandes verdades da palavra de Deus só foram possíveis ser alcançadas por cada um de nós pela revelação daquilo que estava oculto aos profetas, mas que foi manifesto por eles sem o entendimento que hoje nós alcançamos pela plenitude dos tempos, a revelação de Cristo na cruz do Calvário. O eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, o que significa que, desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Isso foi propósito de Deus. Somente Deus poderá explicar o porquê tanto tempo se passou para que Ele pudesse manifestar esta revelação a nós. Deus tem os seus mistérios. A Bíblia diz que aquilo que foi revelado é dado aos homens, mas aquilo que está encoberto pertence a Deus. Tem coisas, irmãos, que nós nunca, jamais conseguiremos explicar ao longo de toda a nossa vida. E estas coisas que nós não encontrarmos a explicação, Deus nos revelará lá no céu. Tem muita coisa na Bíblia que, quando você não encontrar a justificativa, a explicação ou algo que venha trazer compreensão a você, creia que, num tempo determinado por Deus, na eternidade, nós viremos a conhecer todas estas coisas. Parágrafo 3 do tópico 3. O plano divinamente pré-estabelecido.
O plano divinamente não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Então, o que nós precisamos guardar no coração? Nós nunca fomos o plano B de Deus. Não foi porque Israel deu errado que a igreja existiu. Deus sempre teve um plano de unificação de um povo só. Todos, em todas as nações, são filhos de Deus. Fomos gerados por Deus, somos criação do Senhor. Nós temos que assumir essa filiação quando reconhecemos a Cristo Jesus. Amém? E qual é então a grande responsabilidade que vem, irmãos, com esta revelação deste mistério que estava oculto? Irmãos, como um jornalista tem a missão de estudar, de pesquisar os acontecimentos e trazer as verdades deste acontecimento, assim é a nossa vida também. Nós, irmãos, como servos de Deus, como igreja que Cristo manifestou a este mundo, nós temos, irmãos, de Deus uma grande responsabilidade: manifestar a multiforme sabedoria de Deus. De que forma? Eu preciso, como um bom repórter investigativo, ir lá no Antigo Testamento e procurar todo o conhecimento possível que eu possa levantar. Para quê? Para comparar aquilo que os profetas disseram no Antigo Testamento com aquilo que os apóstolos estão dizendo no Novo Testamento. E entender, irmãos, que as coisas que estavam sendo faladas no Antigo Testamento eram sombras, apontavam para as verdades que seriam reveladas a nós agora no Novo Testamento. Tudo que os profetas do Antigo Testamento falaram, os apóstolos confirmaram nos atos, nas ações e nos ensinamentos de Cristo Jesus. Então, o fundamento da igreja hoje veio já sendo anunciado pelos profetas, se cumpriu em Cristo na cruz do Calvário, foi revelado a nós e agora a nós cabe a responsabilidade de manifestar estas verdades a toda a humanidade. Então, o cerne da nossa revista aqui fala exatamente sobre isso. A responsabilidade que temos, a partir do conhecimento que tivemos desta revelação, de tornar esta revelação conhecida de todas as outras pessoas. É o que Cristo falou: anunciai o evangelho a toda criatura. Manifesta a palavra de Deus a todos os homens. Aquele que crê, for batizado, será salvo. O que não crê, o que ignorar, o que der as costas para esta verdade, já está condenado. Tá certo, meus irmãos? Conclusão da palavra de Deus. Como vimos anteriormente, o mistério, desde os séculos, esteve oculto em Deus que tudo criou. Estava oculto em Deus e Deus mesmo é quem manifestou. A conclusão aqui: o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos neste mistério idealizado por Deus. Tal mistério, agora revelado, deve ser anunciado pela própria igreja conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Então, desde sempre, o mistério estava com Deus, o mistério foi revelado por Deus e foi trazido a nós na plenitude, no cumprimento destas revelações em Cristo Jesus. E agora cabe à igreja dar continuidade no processo de tornar conhecido esta revelação de Deus a toda a humanidade. A respeito de o mistério da unidade revelado, nós vamos responder as questões aqui. Qual o significado da palavra mistério? Nós vimos que vem do grego mysterion, isto é, aquilo que estava oculto, aquilo que estava em segredo, aquilo que estava secreto, aquilo que estava escondido, encoberto. Então, quando nós falamos de mistério, nós falamos de algo que não está revelado. O que indica a expressão como? Nós vimos lá que a igreja já estava revelada pelos profetas, mas não como aos apóstolos. Por que isso?
Porque desde sempre Deus estava manifestando o desejo de ter um povo único. Mas esta revelação só veio completa no Novo Testamento. Não estava no Antigo Testamento como está no Novo Testamento. Era em partes no Velho Testamento. No Novo Testamento é completo. Lá no Velho Testamento era encoberto, era como que um véu, não se via nitidamente. No Novo Testamento o véu foi retirado e a plenitude desta revelação foi manifesta a nós. O que Paulo destaca na abertura do capítulo 3 de Efésios. A fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo da sua vocação, como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Então Paulo está dizendo o seguinte: eu sou prisioneiro dessa situação, eu quero estar preso a esta revelação. A minha tarefa é me manter preso à igreja. Ele estava como o apóstolo dos gentios, então ele era um prisioneiro desta verdade. Ele precisava manifestar esta revelação a nós como um prisioneiro desta verdade. O que é o mistério revelado? Os termos gerais, o mistério revelado, então, era a igreja. Que mistério, que grande mistério é esse que nós estudamos hoje? A igreja. Mistério que aos judeus seria incompreensível. Deus revelou na cruz do Calvário que seria agora atingido a unificação de um povo só, cumprindo o que Joel falou: vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. Nem homem, nem mulher, nem velho, nem criança, nem livre, nem escravo, nem pobre, nem rico, nenhuma classe social, etnia, raça vai ficar fora dessa promessa. Vou incluir todo mundo para dentro da igreja. Derrubou a parede e pôs todos nós na presença de Deus. Por quem o mistério agora deve ser anunciado? Quem agora, irmãos, tem a responsabilidade de continuar anunciando esse mistério? Quem é? A igreja. Nós, como igreja, temos a responsabilidade e a ordem de Deus de anunciar este mistério que foi revelado a Paulo e revelado a nós. E uma vez que nós tomamos conhecimento desse mistério, temos a responsabilidade também de anunciar este mistério a todas as outras pessoas que estão, irmãos, impedidas de alcançar este conhecimento sozinho. É responsabilidade da igreja trazer a multiforme sabedoria de Deus aos demais irmãos. Meus amados, queridos irmãos, eu espero que a aula tenha ficado clara aos irmãos, que Deus continue abençoando a vida, o coração dos nossos irmãos. Foi um prazer, irmãos, estar nesta manhã com os nossos amados irmãos, lembrando aos senhores que nós retornaremos o nosso culto presencial hoje, a partir das 18 horas, ali no nosso templo de Parque Paulistano. Nós queremos, irmãos, lembrar os nossos amados irmãos que estes cultos estarão voltando, irmãos, sim, com a determinação do governo, da prefeitura, com a própria manifestação do nosso presidente, né, que falou abertamente que os cultos estariam abertos. Porém, irmãos, nós vamos tomar todas as medidas restritivas ao distanciamento. Estaremos ali com álcool gel para os irmãos ali estarem fazendo a sua asepsia. Não venha para o culto sem a sua máscara. Não vai entrar, irmãos, por favor, não crie nenhuma situação constrangedora. Venha com a sua máscara, utilize o álcool gel, sente nos lugares que nós vamos estar delimitando ali na igreja. Nós vamos para lá daqui a pouco, demarcar os lugares, o distanciamento correto entre os bancos, vamos intercalar ali. E aqueles irmãos que puderem, quiserem estar conosco, serão muito bem-vindos. Mas eu faço um apelo aos irmãos. Nós não vamos proibir a entrada de nenhum dos irmãos da nossa congregação. Porém, eu faço um apelo aos irmãos. Não tragam as crianças abaixo de 12 anos. Não tragam crianças. Nós não teremos a salinha para acomodá-los e sabemos que o risco é grande. Não traga os maiores de 60 anos. E você que é conhecedor de alguma doença pré-existente que você já carregue, diabetes, pressão arterial, ou problemas, irmãos, do rim, ou coisas que você sabe que possa complicar no caso de um contágio,
evite de vir. Nós vamos passar o culto online depois, tá certo? Você vai assistir o culto na sua casa da mesma forma, não tem problema nenhum. Mas aqueles que quiserem estar ali, irmãos, de corpo presente, estaremos ali